o STF assumiu de vez que é um poder político alinhado ao poder executivo, o que é pior ainda. Nós estamos vendo algo muito grave acontecer com o Brasil. É uma ditadura, já, né? E o ditador, todo mundo sabe quem é. O Jornal Nacional acabou de descrever o que é a milícia digital. O que é o tal do terrorismo digital que o Alexandre de Moraes sempre fala. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Alckmin diz que Alexandre de Moraes foi sábio sobre o IOF. É isso mesmo. Alckmin participará do Fórum Empresarial do BRICS no Pier Mauá, na região portuária do Rio. Alckmin comentou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de suspender os decretos relacionados aos impostos sobre operações financeiras, e não conseguiu esconder a satisfação com a sobreposição do Judiciário sobre o Congresso, em prol do governo. O vice-presidente avaliou que Alexandre de Moraes teve sabedoria, mas pregou o diálogo. Abre aspas. O Supremo interpreta a Constituição e nós entendemos que os decretos são atribuídos do Executivo, mas o caminho é do diálogo. Vamos aguardar o dia 15. Estamos otimistas. Fecha aspas, declarou Alckmin. Moraes é o relator das ações que tramitam no Supremo envolvendo o tributo, que aumentou o nível de tensão entre Executivo e Legislativo nas últimas semanas. Uma audiência de conciliação foi marcada para o dia 15 de julho, no plenário de audiências da Corte, em Brasília. Até o Estadão faz suas críticas pontuais. Arreganho em nome dos pobres. Sem força, lulopetismo investe na luta de classes como mote eleitoral. Mas a eleição ainda está longe e Lula deveria pensar duas vezes antes de pintar o Congresso como inimigo do povo. Tem uma chance aí do Congresso fisiológico reagir. Está meio em cima para impeachment, mas é sempre um risco. E o Lula está investindo pesado contra o Congresso. Já mandou suavizar, a Gleisi Hoffmann também. Calma. Um pouco devagar aí nesse andor, porque foi com muita sede ao pote. E o Congresso ainda tem algum poder. Mas cada vez está mais claro que a aposta do Lula, que eu andou dizendo aí que se tudo der certo como ele está esperando, vai ser 4 vezes presidente, eles não vão mais precisar do povo, de democracia, de eleição e do Congresso. Porque o consórcio é PT, STF, com a servidão da velha imprensa, principalmente do Grupo Globo, que é um grupo que debandou para esse lado do consórcio, para o eixo do mal. O Globo virou hoje talvez o maior câncer do Brasil. Então, tudo isso porque, no fundo, eles estão apavorados com a onda bolsonarista que o anúncio da sua morte foi muito precipitado, como diria Mark Twain. Nós derrotamos o bolsonarismo, gritou Barroso, confessando um crime. E, pelo visto, o bolsonarismo se nega a morrer. Está firme e forte, ainda, segundo o próprio Datafolha, seduzindo e atraindo mais gente e passando o petismo. Se o Datafolha diz isso, é porque é o dobro. Hoje eu chuto que o PT tem 15% de amiolados, desmiolados e vendidos, e o bolsonarismo deve ter uns 50% da população. 40% por aí. Então, eu chutaria isso. Mas eles convocaram a militância, os MAVs, para a guerra das redes sociais, principalmente com o tema do IOF. Aqui, só para lembrar uma coisa. Todo leninista acusa o seu adversário diante de um espelho, daquilo que ele é, daquilo que ele faz. Vocês lembram de Gabinete do Ódio? Até o Estadão embarcou nessa, né? Pois é, não existe no lado bolsonarista. Eu sei, porque eu fui acusado de fazer parte.
e eu participo de alguns grupos, e são desorganizados, orgânicos, sem hierarquia, sem voz de comando, certamente sem recurso público, brigamos entre nós o tempo todo, somos xingados de intergalácticos versus caçabistas e por aí vai. Eles têm gabinete do ódio, com a Mind 8, com o Felipe Neto, com a militância, com 700 caras sendo contratados para defender o indefensável e ficar demonizando os adversários. Só que eles nunca terão a essência, o conteúdo, a verdade, o João 8,32. Então, eles não serão libertados, eles serão escravizados. E eles nunca terão um Nicolas Ferreira para pegar um celular, gravar e chegar a 300 milhões de visualizações. Eles trocam comando a SECOM, eles botam dinheiro público, eles fazem videozinho com inteligência artificial e flopa. E depende do André Janones para falar para o chiqueiro, para pregar para os convertidos ali, para a turminha que já é petista. A turminha que escreve uma coisa dessas. Cobrar mais impostos dos mais ricos eleva PIB e emprego, diz estudo da USP. Quem tem a USP não precisa de inimigo, né? É só botar todo mundo para estudar na USP que o Brasil acaba em uma geração. Mas temos os tucanos também. Os tucanos da Globo, respeitados, da Academia Brasileira de Letras, como Merval Pereira, que dizem: por mais que se possa criticar o Congresso, não se pode abrir mão dele. Ufa! Uma das peças fundamentais da democracia. Que bom! Não se pode anulá-lo, dizendo que é um poder que só trata dos ricos. Vamos ficar com o presidente isolado, que quer anular o Congresso? Não faz sentido, porque o Merval não entende a cabeça de um revolucionário do Foro de São Paulo. Não é assim que a banda toca na democracia, mas o PT não é democrata. O governo precisa encontrar uma saída. E Lula fez bem em recorrer ao STF na questão do STF, do IOF. Aí complica. Eu vou repetir uma coisa que eu já disse para vocês algumas vezes. O problema do Brasil não é o povo. Povo é meio esquisito em todo lugar. O povo é meio ignorante. O povo muitas vezes tem mais faro e bom senso do que muita gente pensa. Winston Churchill dizia: o melhor argumento para a democracia é que ela é o pior modelo, exceto todos os outros que foram tentados. E o pior argumento é conversar 5 minutos com o eleitor médio. Tudo bem. Mas quando eu vejo o povo brasileiro antenado, sabendo o nome dos ministros do STF, eu tenho esperança no povo. Agora, a elite é muito ruim. A elite é tucana, a elite assina o Estadão, a elite faz o L ou faz o voto Lulo, ou elogia o Javier Milei na economia, mas demoniza ele como um antidemocrata porque inventou que ele é isso. O problema é a elite. Indústria pede ao STF para atuar em conciliação entre governo e Congresso. Gente, os meios importam. Os meios importam. Ou você denuncia o monstro que foi criado já no Brasil e que está devorando a todos nós, ou você é parte do problema. Quando você vira e fala: não, nesse caso eu não quero mais IOF. Xande, usa a caneta aí para me ajudar. Você está aumentando o problema. Você está produzindo mais monstros, mais gremlins. E aí, meu amigo, complica. Quando o próprio presidente da casa diz: a decisão do ministro Moraes evita o aumento do IOF em sintonia com o desejo da Câmara, dos deputados, continuamos abertos aos diálogos. Ou o Congresso tem a prerrogativa de fazer o que tem ou não tem. E tem que peitar. Foi o que disse o Leandro Ruschel. Deixa eu ver se eu entendi. O presidente da Câmara está agradecendo ao ministro do Supremo por suspender um decreto legislativo que é a prerrogativa constitucional da Casa?
Eu até vi um ou outro argumento aí dizendo assim, não, existe uma jurisprudência no STF nesse caso de DL, do decreto legislativo. Eu não sou especialista, mas me parece que não é o caso. Marcel Van Hatten disse, Moraes decide que decreto é inconstitucional, mas nega, em sua decisão ao Congresso, o direito de declará-lo inconstitucional. É da competência exclusiva do Congresso sustar os atos normativos do Poder Executivo. Então, se for o caso, foi sim mais um ataque à democracia e ao parlamento, pela forma que o Alexandre de Moraes encontrou de fazê-lo. O Marcel disse, essa imagem resume bem o que aconteceu. Governo, STF e o Congresso fingindo que está jogando, mas o cabo não está conectado. Eu quero lembrar vocês do que aconteceu na Venezuela. Suprema Corte da Venezuela assume funções do Legislativo e deu no que deu. Hoje o Congresso venezuelano é uma peça decorativa. Mota se irrita com ataques. STF pede gesto a governo e Gleisi sai em defesa do chefe da Câmara. Está tudo errado nessa manchete. Nós não podemos normalizar esse tipo de coisa. O STF assumiu de vez que é um poder político alinhado ao Poder Executivo, o que é pior ainda. Nós estamos vendo algo muito grave acontecer com o Brasil. É uma ditadura, já. Né? E o ditador, todo mundo sabe quem é. Moraes suspende atos do governo sobre IOF, sobre o aplauso de uma parcela da elite, que não enxerga a mais de um palmo da sua miopia de interesses comezinhos e curto-prazistas. O André Massiglia resumiu bem também. A decisão de Moraes é uma aberração jurídica inconstitucional. Se ele reconhece o desvio de finalidade do decreto, por intenção arrecadatória, deveria ter parado o exame nesse ponto. Acabou. 2, ao entender que o decreto executivo não é constitucional, sua obrigação seria suspendê-lo e julgar prejudicada a análise sobre as demais questões. Ponto. 3, se o ato anterior do executivo é inconstitucional, não importa se é ou não constitucional o ato posterior. Um ato prévio irregular perde relevância. E, por fim, por essa razão e falta de previsão legal, não há o que conciliar. O STF julga teses, não concilia partes subjetivas, tampouco é o poder moderador do Brasil. Mas vai dizer isso para Alexandre de Moraes. Eu fecho com um texto brilhante do meu amigo Flávio Gordon na Gazeta do Povo, o Novus Dux do milênio judicial, aquele que diz que esse é o século do poder judiciário. Eles estão lá na Gilmar Palusa, com muita arrogância, pavonice e promiscuidade, se colocando como os deuses do Olimpo, ou pelo menos do Xandaquistão e de Lisboa. Que o André Ventura e o Partido Chega investiguem logo essa promiscuidade toda da turminha do Gilmar Mendes em Lisboa. Diz o Gordon, ao proclamar que esse século pertence ao judiciário, Moraes não descreve um estado de coisas, ele o institui e o consagra como quem escreve uma nova era no livro da história. Essa visão arrogante, essa soberba de quem se coloca como editor do país, Toffoli, como alguém que precisa empurrar a história, Barroso, ou como o imperador da bagaça toda mesmo, como Xande, é uma visão fadada a produzir apenas desgraça. Basta ter estudado história. No fundo, Moraes não oferece a nós um programa institucional, mas um dogma temporal. Não se trata mais de interpretar ou aplicar a Constituição, mas de encarná-la. Ele é o verbo feito carne. O código se fez homem, habitou entre nós e nos julga de ofício. É a sua visão hegeliana, teleológica, do fim que a tudo justifica, que vem criando esse monstrengo. Essa passagem aqui precisa ser emoldurada. Claro que toda era exige também os seus hereges. Como em qualquer escatologia,
o tempo de redenção é também o tempo de depuração. E eis que Moraes já nos legou um impressionante inventário de ímpios contemporâneos. Jornalistas, padres, influenciadores, empresários, os deputados e senadores de direita, os imbecis da internet, todos excomungados por atentarem contra a nova ortodoxia democrática. Uma democracia tão excelsa, sutil, que não pode ser nomeada a não ser por seus sumos sacerdotes, a mesma que pune em nome da liberdade e censura para proteger a opinião. Enquanto isso, temos que dormir com um barulho desses. A STF fez a melhor regulação das redes sociais do mundo, disse Barroso. Quem diria, hein? Até o Jornal Nacional. Antes de entrar no conteúdo do vídeo, eu quero te fazer uma pergunta, e se possível, deixa aqui nos comentários. Já tem quanto tempo que você não assiste Jornal Nacional? Eu estava pensando agora, antes de gravar esse vídeo, aproximadamente 10 anos. Tem 10 anos que nem eu, nem ninguém lá em casa, ninguém da minha família assiste ou sintoniza na Globo para comer essa história, muito menos no Jornal Nacional. E o Jornal Nacional é muito mais prejudicial e perigoso que a Globo News. Na Globo News, onde tem Miriam Leitão, Cantanhade, acho que é Cantanhade o nome dela, Guga Chakra, Daniela Lima, eles são escancaradamente militantes. Eles não tentam esconder por trás de uma postura jornalística imparcial. São escancaradamente, gritantemente militantes e defensores do Lula, da esquerda, e odeiam a direita. O problema do Jornal Nacional é que eles conseguem esconder a militância. Então eles fingem uma espécie de formalidade, liturgia jornalística, né, um equilíbrio, e faz com que as pessoas acreditem que o que está sendo falado ali é a verdade sem viés político. Por isso eles são muito mais perigosos que a Globo News, sem falar que está na TV aberta, alcança mais pessoas. Então é difícil você ver no Jornal Nacional eles falarem alguma coisa contra o governo, contra o Lula ou contra a esquerda. Mas essa nova atitude, esse novo comportamento da esquerda, invadindo o prédio do Itaú na Faria Lima, esse ataque em massa, financiado com dinheiro público nas redes sociais contra o Congresso, essa tentativa de voltar às origens de nós contra eles, ricos contra pobres, que ninguém acredita mais, chamou a atenção do Jornal Nacional ao ponto que eles fizeram ontem uma matéria sobre isso. O bom é, eles não mencionam Lula. Olha que curioso, vamos lá. Uma campanha disseminada em redes sociais com ataques diretos ao Congresso Nacional está provocando preocupação de políticos e de analistas e pedidos de moderação em defesa do respeito entre os poderes e da convivência democrática de diferentes correntes políticas. Os vídeos começaram a ser publicados na internet após a derrubada do aumento do IOF pelo Congresso no dia 25 de junho. A derrota foi uma das maiores do governo Lula. No dia 27, o PT... mencionaram o governo Lula. Estou corrigido. Publicou em redes sociais um vídeo feito com inteligência artificial. O curioso é que o Partido dos Trabalhadores nem contrata gente para poder fazer, né? Eles economizam fazendo inteligência artificial. Podiam estar contratando e gerando emprego, mas não fizeram. Falando em cobrar mais dos super ricos, o partido disse defender justiça tributária. O vídeo afirmou ainda que imposto é necessário, mas justiça também, e que o governo quer aprovar as mudanças no imposto de renda. Mas, segundo economistas, o aumento do IOF não representa justiça tributária. Aí vem o Jornal Nacional desmentir a principal narrativa do governo. Foi essa parte que deixou a gente assustado. Pelo contrário, já que IOF mais alto encarece o crédito e as famílias mais pobres são as mais endividadas. Essa história do IOF, que foi o gatilho para isso, esse é um imposto que gera relativamente Só um detalhe, esse aqui, o Armínio Fraga, fez campanha para o Lula, fez o L, tá? pouco e de péssima qualidade, péssima. E muito disso, no fundo, contribui para uma taxa de juros cada vez mais alta e que, em geral, tem um impacto, inclusive, social regressivo. O que eu quero dizer com isso? Quem é devedor fica muito apertado, tipicamente os pobres, e o pessoal que tem dinheiro, que tem poupança,
está aí ganhando essa taxa de 15%. Daí você vê o Jornal Nacional fazer uma crítica pesada, foram 6 minutos de reportagem contra o governo, contra a militância do governo, dizendo que o governo está atacando o Congresso através das redes sociais e com a militância paga. O Jornal Nacional acabou de descrever o que é a milícia digital, o que é o tal do terrorismo digital, que o Alexandre de Moraes sempre fala. E sem prova alguma, Alexandre de Moraes criou um inquérito que é da milícia digital para investigar apoiadores do Bolsonaro nas redes sociais. O governo Lula faz isso à luz do dia, divulga, convoca influenciadores, gasta dinheiro público para atacar o Congresso, mas isso é democrático. Se realmente houvesse uma preocupação de acabar com tal ódio nas redes sociais, estas pessoas que divulgaram esses vídeos e quem produziu esses vídeos e quem usou o dinheiro público deveriam estar respondendo o inquérito. Por isso eu estou acionando o meu jurídico agora para incluir esses influenciadores, para incluir as pessoas por trás dessa mobilização no inquérito da milícia digital. E a gente sabe qual vai ser a resposta. A resposta é que não pode, foi indeferido, foi negado. Por quê? Quando é um terrorismo do lado de lá escancarado, é democrático. Quando são pessoas comuns compartilhando de forma orgânica a sua indignação com o que o governo está fazendo, aí é uma organização criminosa. E a prova é porque uns seguem aos outros nas redes sociais. Não podia ser mais surreal isso que está acontecendo.